Também. Ô, Evandro, chegou na Ô, área. grande Everton. Gostei do laranja, hein? Cor da Elétricos. Então, tá aqui, ó. Né? Uma Casa, imagem. faz um match aí com a marca de vocês também. Aqui, ó. Né? Boa. Bom, então antes de te apresentar e de você se apresentar, eu gostaria de acertar algumas coisas com a galera que está acompanhando a gente aqui. Pessoal, fica até o final da live, porque vai ter muita coisa interessante. E aí, para prestigiar o Evandro, que trouxe um conteúdo muito bacana para a gente aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem a nossa live de hoje com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Quem compartilhar, vamos fazer o seguinte, ó, quem compartilhar, coloca um joinha assim, ó, ali embaixo no chat, para que eu saiba aqui visualmente, eu já vou ver se você compartilhou ou não, tá bom? E outra coisa importante também, durante a nossa aula aqui, vai ser um aulão, um tira dúvidas, um bate-papo, nós vamos falar sobre vários assuntos, vão surgir dúvidas. As dúvidas, coloquem naquele boxzinho ali de interrogação que está ali embaixo, do lado do chat, porque no chat se perde. Se você perguntar aqui no chat, se perde, tá bom? Então, se você colocar no boxzinho de interrogação, fica armazenado e a gente consegue responder para você depois, tá legal? Bom, Evandro, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? De vir falar sobre um tema que está tão em evidência aí, que é próspero, vamos dizer assim, faz parte dos próximos passos do nosso mercado na área de elétrica. E muito grato mesmo por ter aceito esse convite nosso. Eu vou pedir para você se apresentar para a galera, para o pessoal entender um pouquinho quem é você e também, obviamente, falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo hoje. Muito obrigado, Everton, pelo convite. Eu, em nome da Elétricos, agradeço. É um prazer estar aqui com você. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu diria que é o assunto do momento. É carregador para carro elétrico. É uma novidade, né, que está ganhando cada vez mais espaço e cada vez mais mercado no Brasil. E a Elétricos é uma empresa que está aí com a missão de eletrificar o modo de transporte no Brasil. Então a gente está ajudando aí, instalando carregadores, fomentando essa mobilidade elétrica por todos os benefícios que já traz. Eu tenho uma experiência muito grande em empresas multinacionais, então sou engenheiro eletricista também formado pela Unesp. Tive a oportunidade de trabalhar na BB aqui no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar na BB Suíça, tive a oportunidade de estudar um tempo na Alemanha e fui responsável pela área de desenvolvimento de negócios para carregadores na ABB. E desde o ano passado, achei que estava na hora de empreender, né, seguir um sonho aí de ser empreendedor nesse mundo muito louco chamado Brasil. E decidi abrir a minha própria empresa, que hoje é Elétricos, e a gente presta desde consultoria até venda de carregadores, instalação, projeto, gerenciamento desses carregadores. Então a gente consegue muitas vezes entregar para o cliente uma solução turnkey. Então o cliente não precisa, por exemplo, quando eu estava na BB eu tinha muita dificuldade que a gente só vendia carregador. Então precisava de projeto, às vezes um projeto simples, só para aprovar no condomínio, tinha que vir um parceiro, instalação outro parceiro, e aí muitos clientes não gostavam de ter que ficar lidando com várias empresas. E aí por isso que surgiu a Elétricos, enxergando que a gente poderia suprir as necessidades de muitos clientes no mercado. Ótimo, ótimo. Aliás, eu posso corroborar com você no que se diz respeito a que esse assunto realmente está em evidência. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto no começo, na semana passada, na verdade, e aí a galera veio pedindo mais, eu falei, não, vou ter que chamar o Evandro também aqui para a gente fazer uma explanação e ir mais a fundo nessa parte de carros elétricos, porque realmente eu gosto bastante da ideia de se preparar para o futuro. Acho que o pessoal que me acompanha sabe que a gente fala bastante de inovação, bastante da parte de tendências. Então, como é um assunto que eu entendo que essas 125 pessoas... Pessoal, 125 pessoas, clica no aviãozinho lá, vamos compartilhar para chamar mais gente aqui para a nossa live, beleza? Ó, tô vendo que a galera está compartilhando. Então, o que acontece? É uma necessidade. E se estar preparado significa aproveitar oportunidades lá na frente.
E eu quero, Exatamente. eu quero que todo mundo aqui aproveite essas oportunidades, tá? Bom, hoje o nosso foco principal mesmo do nosso bate-papo vai ser eletroposto, né? Projetos e como é que vão surgir essas necessidades dentro de um condomínio, dentro de uma indústria, no estacionamento de supermercado. Eu não sei como é que você está enxergando esse cenário, mas eu gostaria que você compartilhasse e começasse falando aqui. Vamos começar com o seguinte aqui, ó. Quais são as oportunidades que vão surgir para o eletricista, para o técnico, para o engenheiro, quando o assunto for carro elétrico hoje, a partir dos próximos passos do nosso cenário brasileiro no que se diz respeito à eletricidade? Perfeito. Boa. O que acontece? Falando da parte de carro, vai surgir uma nova equipe de manutenção, vai surgir oportunidade para reparo de bateria, manutenção de bateria, parte de infraestrutura de recarga, então instalação de eletroposto, parte de projetos. Então, quantos condomínios, por exemplo, a gente não tem aqui em São Paulo, que são construídos há mais de 20, 15 anos e não foi previsto carga para carregador de carro elétrico, que vão ter que ser adequados. Então, a gente tem desde projetos para adequação de condomínios, residências, instalação de fato dos carregadores. Eu vou falar um pouco isso, que hoje todo mundo acha que instalar um carregador é um bicho de 7 cabeças, e na verdade não é. Eu defendo muito isso no mercado, até contra a minha empresa, porque a gente instala carregador. Sim. Mas instalar carregador, se você conhecer as normas técnicas, se você for qualificado, se você conhece a 5410, tem norma de carregador 62196 e 61851, se você conhece de instalação elétrica, você consegue instalar um carregador, porque é uma carga de 7.4, é uma carga de 11, uma carga de 22 kW, mas é uma carga. Sim. O que pode diferenciar um pouco é quando a gente fala de carregadores inteligentes, além de você conhecer de elétrica, você também conhecer de configuração. Então, a gente já conheceu um pouco de informática para montar uma rede, para acessar o carregador e fazer uma configuração. Tá. Legal, isso aí foi legal você ter trago isso aí à tona, porque assim, eu defendo muito que o profissional ele tem que estar atento para várias áreas, ainda mais entendendo como que as coisas hoje estão se conectando, né? Então, internet das coisas, né? É importante saber fazer uma configuração, saber o que é uma rede, Ethernet, fazer uma configuração de um equipamento. Exatamente. É claro que, por exemplo, os equipamentos que você instala, os carregadores que você instala, seja qual fabricante for, sempre existe uma instrução por parte do fabricante em relação a como proceder na configuração, né? Sim. E eu acho que a dificuldade maior tecnológica que um profissional que não está adequado a fazer esse tipo de configuração vai ser essa, que é particular. Só que qualquer equipamento novo, qualquer dispositivo, seja de carro elétrico, seja de qualquer outro, você tem que aprender sobre o equipamento, não é verdade? Exatamente. Então, assim, acredito que nos profissionais nem tanto, mas eu vejo que tem muita gente com preguiça de ler manual. Sendo bem sincero. Às vezes, assim, as pessoas não querem ler manual, às vezes perde mais tempo quebrando a cabeça do que se pegasse o manual e com certeza vai estar ali. Sim. Isso aí tá em todos os níveis, vamos dizer assim, né? Não só na área técnica nossa, mas a gente tem um pouco essa dificuldade mesmo de querer explorar a parte de instrução técnica do fabricante. Agora, beleza, a gente entende esse cenário. Você concorda comigo quando a gente fala que essa parte de carregadores elétricos ela vai contribuir com as instalações elétricas no Brasil? Porque para que eu tenha uma eficiência do meu carregador ali, eu vou precisar de uma instalação elétrica mais bem estruturada, mais projetada para isso, não é verdade? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, se você pega um circuito que tem uma queda de tensão muito alta, você vai entregar uma potência menor para o carro. Entregando uma potência menor, ele vai demorar mais tempo para carregar. Então, se tivermos bons profissionais, e essa oportunidade, porque, por exemplo, quando a Electricus vai numa residência instalar um carregador, ela não vai só instalar o carregador, ela vai ver se a instalação do cliente está adequada, se a entrada de energia do cliente suporta. Hoje mesmo eu tive um caso de um cliente no Rio, que a gente está conversando para ver como vai fazer. Ele gostaria de instalar um carregador de 32 amperes, que é o de 7.4 kW, só que a entrada de energia dele é de 63 amperes. E aí tem ar-condicionado, as cargas. Então, será que essa instalação está adequada para receber um carregador dessa potência? Se não está, o que a gente pode fazer? Reduz um pouco a potência do carregador, ou pede um acréscimo de carga na entrada,
ou a Electrus tem um carregador que a gente instala um medidor de energia dentro desse quadro e faz um controle dinâmico de potência. Então, o carregador vai usar somente aquela potência que a instalação tem disponível naquele momento. Então, ele fica checando a todo momento qual que é a corrente naquele quadro e joga para o carro somente o que está livre, não deixa passar, não deixa gerar sobrecarga no circuito. Isso aí é interessante que você falou, porque o eletricista ele tem que estar ciente do que ele está fazendo, a carga que ele está instalando, para que ele consiga oferecer a melhor solução para o cliente dele. Para o cliente. Porque o grande risco é que é uma carga que vai ficar ligada a 8, 10, 12 horas com 32 amperes. Então, assim, tem que estar muito bem dimensionada, tem que estar muito bem estruturada, porque não só o risco de um acidente elétrico, como de repente você ter uma perda de isolação por aquecimento, mas também pode ser do simples fato de desarmar o disjuntor do cliente. Sim, entendeu? sim. E aí é onde mora o perigo ali, né? Porque uma carga que vai ficar a longo tempo, assim, consumindo da rede aquele valor de corrente constante, a probabilidade disso acontecer se a instalação não estiver adequada é muito grande, né? Exatamente. A probabilidade do cliente ligar um outro equipamento que também consuma bastante energia, como um chuveiro elétrico, como um forno elétrico, como um ar-condicionado, também é alta, porque não é um equipamento que fica ligado 10 minutinhos. Exato. Legal. Então, falando nisso, o que é que, quando a gente fala de um eletroposto, então, ou seja, um ponto onde você vai ter o carregador elétrico lá para fazer para carregar a bateria do veículo, quais são as características técnicas essenciais que tem que ser observada no que se diz respeito à instalação como um todo? Perfeito. Nesse ponto, eu preciso separar em dois tipos de carregadores, tá? O AC, que é a recarga chamada de lenta, e a recarga DC. O que que muda? O AC é aquela recarga que você vai fazer na sua casa, no seu trabalho, num shopping center, num supermercado, que você não precisa entregar uma alta potência para o carro para carregar rápido. Você vai ter lá, por exemplo, a maior parte das recargas vão ser feitas durante a noite. Então, você vai chegar na sua casa lá 7, 8, 9 horas da noite e vai pegar o carro no dia seguinte, 6, 7, 8 da manhã. Então você tem um bom tempo para recarregar, você não precisa de um carregador rápido. Tá? Esse carregador, o chamado lento, o AC, ele precisa basicamente que você tenha um circuito próprio para ele, então um circuito exclusivo, né, como qualquer carga com uma potência maior. Bitola do fio, você precisa se atentar, não adianta só, o carregador tem 32 amperes, então vou usar a bitola 6 milímetros. Não, mas e a queda de tensão? Também conta. Então é um outro ponto que você tem que determinar. A gente chega a fazer instalação às vezes que precisa usar bitola de 25 milímetros. Entendi. Tem uma instalação num cliente aí que é um clube que está demandando um circuito de 35 milímetros, porque está muito longe do quadro de energia. Então isso que é o importante, dimensionar a bitola e não esquecer que também tem que ser pela queda de tensão, não somente pela corrente. Um ponto importante, vamos falar de um carregador convencional de 7.4 kW, que é um carregador monofásico que aí fornece até 32 amperes. Existe muito erro em projeto e erro de instalação de que coloca o disjuntor de 32 amperes. E é um erro clássico. Por quê? O que é um disjuntor? O disjuntor ele nada mais é do que um filamento, um bimetálico para uma proteção térmica e uma bobina para uma proteção magnética. Isso. Esse filamento térmico, ele sofre influência da temperatura externa. Então, todo mini disjuntor, ele foi testado aquela corrente de abertura em uma dada temperatura. Por exemplo, eu conheço muito bem os da BB porque eu cuidava disso lá, como uma aplicação. Aqueles mini disjuntores, eles foram testados a 30 graus Celsius. Se você tem uma temperatura ambiente num dia de verão maior, você vai ter um derating desse disjuntor. Então, ele não vai abrir com 32 amperes, ele vai abrir com 28, 27. Tem as tabelas de cálculo. Sim. Além disso, a gente tem que aplicar mais dois fatores de derating em mini disjuntores. O fator de quanto tempo ele fica, aquela carga vai ficar acionada. Então, todo disjuntor, quando a carga vai ficar mais de uma hora ligada, a gente tem que multiplicar a corrente de acionamento dele por 0,9. E mais um fator interessante é que também é quantos outros dispositivos adjacentes ele tem. Dependendo da quantidade, você tem mais um fator, que vai de 0,95 até 0,75, 0,65. Por quê? Porque um vai contribuir com calor para o outro. Então, o que acontece? Se você chega e instala um disjuntor de 32 amperes, a chance de num dia com uma temperatura acima de 30 graus, aquele disjuntor desarmar, por uma carga que vai ficar 8 horas, é muito alta. Por isso que a gente tem que sobredimensionar o disjuntor em pelo menos 20%. Tá. E aí, a gente não pode cobrir um buraco e descobrir o outro, porque eu vejo muita gente que aí sobredimensiona o disjuntor para 40 amperes e, dependendo do método de instalação, continua usando o fio de bitola 6 milímetros, sendo que já não seria mais adequado.
Porque dependendo do método de instalação, você já tem que ir para 10. Sim, então, porque assim, isso está tudo correlacionado. o disjuntor está protegendo o condutor ali, não está protegendo a carga, efetivamente. Exatamente. Então, lembre-se, dependendo do método de instalação, um fio de 6 milímetros não pode estar protegido por um disjuntor de 40 amperes. Tem condição que sim, tem condição que não. Se não pode, aí você tem que ir para um fio de 10 milímetros. Outro ponto muito importante, DPS. Você tem um carro lá que custa seus 150 mil pelo menos, né? Mais um carregador que vai custar pelo menos 5 mil, você tem que ter uma proteção de surto de tensão. Sim, claro. E DPS é uma coisa que o pessoal acha que é receitinha de bolo, né? Põe tipo 1, põe tipo 2, não. Você tem um cálculo nisso. Você tem que calcular qual que é porque DPS não significa... Você colocar um DPS na sua casa, no seu comércio, onde for, não significa que você está protegido. Não. Significa que você tem uma probabilidade de estar protegido, né? Então você está protegido contra surtos de tensão de uma energia X, tanto. Então, quando você faz isso, você tem que considerar as distâncias corretas, qual que é a distância máxima que o seu carregador pode estar desse quadro de energia com DPS. Por exemplo, se você pega a NBR 5410, acima de 30 metros você está já contra a norma. Você tem que ter um DPS mais próximo, porque senão você tem características ali que fazem ele perder a proteção devida. Ainda mais dependendo por onde está percorrendo o condutor ainda. Se estiver percorrendo pelo solo, pior ainda. Então tem uma série de fatores a serem considerados. Exatamente. E aí uma coisa que o pessoal confunde muito, às vezes vê lá, IK máximo 20 kA, 15 kA, 12 mil kA. O pessoal acha que é o curto-circuito da instalação, e não é isso. Aquilo lá é a energia do impulso, não é do impulso, da descarga eletromagnética. Isso, do raio. Do surto ali, Tá? Porque assim, o surto pode ser por uma descarga atmosférica, mas o que mais gera surto de tensão na rede é chaveamento quando uma distribuidora vai fazer manutenção na rede, faz um chaveamento, a gente tem uma rede altamente indutiva. Toda vez que a gente tem uma rede indutiva, que a gente faz uma variação da corrente muito curta no tempo, gera sobretensão. Então, o que mais tem no equipamento, é o que mais acontece a sobretensão devido a chaveamentos na rede de distribuição. E um outro ponto importante é o DR. Infelizmente, na maior parte das residências, prédios antigos, a gente não tem nem aterramento e nem DRs AC, né, que é o que a gente deveria. Mas o que acontece? Quando a gente tem um carregador de carro elétrico e um carro elétrico, a gente tem que lembrar que vai ter uma carga sendo retificada lá no final. Então não é um DR comum AC que a gente encontra normalmente aí nas lojas de material elétrico. Não. A norma, ela é muito clara, ela teve uma modificação em janeiro do ano passado, a 61851, que fala de carregadores para veículos elétricos, é o seguinte: se você vai ter um carregador de veículo elétrico, você precisa usar um DR tipo B, que é muito caro mesmo, absurdo, chega a ser quase metade do preço de um carregador, ou você usa um DR tipo A, desde que o dispositivo tenha um sensor que, se tiver uma fuga de corrente em DC maior que 6 mA, você corte a energia. Por quê? É comprovado, inclusive eu fiz esse teste, se você aplica num DR convencional uma fuga de corrente em DC maior que 6 mA, você satura o toroide, pode ser que esse DR não abra. Então você teoricamente acha que está protegido, mas você não está protegido. Por isso que a norma pede DR especial. Tá? Isso pro carregador AC, o que a gente vai ter nas nossas casas, nos prédios, nos shopping center, restaurante. Para o carregador DC, que é o carregador rápido de rodovia, que vai entregar lá 200 km em 15 minutos, ou alguns modelos 200 km em 8 minutos, aí muitas dessas proteções já estão dentro do carregador. O que você vai precisar? Claro, sempre ter um DPS no quadro, um mini disjuntor para proteger, né? E aí você precisa também do cabo, e você precisa de um fusível ultra rápido, porque você vai ter lá os tiristores, os IGBT, você vai ter eletrônica de potência. E você precisa proteger isso, que é extremamente sensível. E aí é usado fusíveis ultra rápidos. Tá? Isso aí, legal. Então, de proteção seria mais ou menos isso. Bacana, mas olha só, o que eu acho bem interessante no que você está falando é assim, ó, carro elétrico é uma tendência, é uma oportunidade para quem estiver preparado lá no próximo momento de repente estar nesse jogo aí de fazer a instalação de carregadores e assim sucessivamente. E o bacana é que olha só o nível de riqueza que você entregou agora no que se diz respeito a necessidades de proteção e instalação. DPS, DR, tipo A, B, dependendo do modelo do carregador e tudo mais. Mas só que
para ter um DPS, para ter um DR, você tem que ter um aterramento conciso. Para ter um aterramento conciso... Tá anotado aqui, ó. Legal, legal. Fala um pouquinho, porque assim, ó, pessoal, entendam o seguinte, ó. Vamos supor que vocês não queiram, e duvido que não, mas vamos supor que vocês não queiram ir para esse negócio de carregador elétrico e tal, eu duvido que não, mas tudo bem. No mínimo, vai aparecer oportunidades de retrofit de instalações elétricas para que as instalações elétricas estejam preparadas para receber. Vai ter que bater barra de terra. Vai. Fala um pouquinho mais agora no que se diz a parte de aterramento e infraestrutura, só para a galera entender um pouco mais ainda. Perfeito. Eu vi um comentário aqui, acho que é legal fazer um comentário importante sobre o DR. Teve um pessoal que comentou que DR tipo A para carregador monofásico pode. Na verdade, não pode. Desde janeiro de 2019, não pode. Por quê? O que acontece? A norma antes de janeiro de 2019 falava o seguinte: se você sabe que o carro não tem uma fuga de corrente maior que 6 mA, você pode usar o DR tipo A. Se você não sabe, você pode usar o DR tipo B. O DR tipo A no mercado custa uns R$500. O tipo B custa 3 mil. O que o pessoal fazia? Beleza, tem uma falha melhor que 6 mA e usava todo mundo A. Aí chegou a norma em 2019, janeiro, e falou o seguinte: acabou isso, agora você tem que usar DR tipo B ou você usa DR tipo A desde que você tenha um elemento que garanta que se tiver uma fuga maior que 6 mA, a energia seja cortada, tá? Legal. Então podia, entre aspas, antes de janeiro de 2019, mas hoje não pode mais. Legal. E aí falando sobre aterramento, pessoal, é super importante aterramento, porque sem aterramento, a nossa proteção de DPS não existe mais, a nossa proteção de fuga de corrente não existe mais, e inclusive tem carro que não carrega sem aterramento. Então, assim, o aterramento é primordial. E tem que ser um aterramento bem feito, porque, por exemplo, a gente tem um carro, a gente falou com a Silvia da Renault aí na segunda-feira. Quem estava lá na live com a Silvia, dá um joinha aí para eu ver. O Renault Zoe, ele é um carro francês, ele é extremamente exigente quanto à qualidade de instalação técnica. Se você tiver qualquer problema de aterramento, ele não deixa a recarga acontecer. É tanto que o pessoal fica bravo com ele. Tá? E, então, assim, tem que ter o aterramento. Onde não tem aterramento, tem que se criar o aterramento. É imprescindível para uma instalação para carregador de carro elétrico. Ótimo, legal. Tem carros que carregam sem aterramento? Tem carros, mas se a gente pensar em segurança, é obrigatório ter, tem que ter. Sim, eu acredito que vai ser igual um airbag lá na frente, lá, porque vai, assim, inevitavelmente, vão existir instalações erradas, vão existir. Só que com isso a gente traz um problema que é ter acidentes, né? E as marcas... Exatamente. O legal, sabe o que eu acho bacana? É o seguinte, ó. Hoje as pessoas não se ligam muito nessa questão de... minha instalação da minha casa não tá legal, ou tá legal. Não tá... A galera não tem muito, sei lá, não se importa tanto. Só que as marcas de veículos não vão querer ter os nomes associados com acidentes domésticos em função desse tipo de problema. E com certeza não. Entendeu? Vai acontecer o seguinte... A empresa fala assim, ó, se você não tiver isso aqui desse jeito, vai perder a garantia do carro, vai não sei o quê. E aí até o momento que vai ter que sair obrigatório de fábrica com essas proteções aí do carro, para não deixar carregar se não tiver aterramento e assim por diante. O que você acha? Exatamente. E assim, pessoal, eu acho que é o seguinte, quem tem um carro elétrico está pagando pelo menos 150 mil num carro e vai pagar pelo menos mais uns 7.500 aí numa instalação com carregador. Se tiver que gastar 3, 4 mil a mais para deixar a instalação perfeita, do jeito que a sua família, a segurança dela merece, não negligencie segurança elétrica, segurança de instalação. Porque esse é um grande problema que você não vê, porque geralmente os fios estão dentro das paredes, mas se der um problema, pode ter um risco muito grande. Então, assim, a gente, como elétrico, se preocupa muito com a parte técnica, muito. A gente é até chato. Eu até aprendi um pouco a dosar isso, porque antes acho que eu tocava meio que o terror do cliente, assim, mas é porque eu queria jogar real para ele, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Hoje eu faço a mesma coisa, mas de uma forma mais suave. Legal, legal. Mas acho que tá mais do que certo, porque se você por mais que você seja um instalador e o cliente que não quis colocar uma infraestrutura XYZ que você recomendou, cara, quando acontecer um problema, vai vir em cima de quem? Vai vir em cima de quem instalou. Então, exatamente. O papel nosso... eu já recusei fazer algumas instalações porque eu não concordava com nada de como queria ser feito. Sim. Ou eu convenço o cliente ou eu declino.
É isso aí, show de bola. Porque no final é meu nome, no final é meu nome que tá ali. E é por isso que quem é cliente, tem cliente meu aí na live, pode dar um joinha aí, se que o pessoal sabe como que é meu atendimento. É chato no bom sentido, né? É chato no bom sentido aí de exigência na parte de Sim. infraestrutura, técnica e assim por diante. Bom, bacana. E aí, quando a gente fala de eletroposto, de instalações, você já teve que fazer alguma instalação mais robusta assim mesmo, de quantidades grandes de carregadores em algum cliente seu? Não. Quantidades grandes de carregadores ainda não. Tem algumas coisas acontecendo, mas devido ao Covid foi tudo suspenso momentaneamente, tá? Mas a gente já teve algumas instalações interessantes em shopping center. A minha primeira instalação foi muito legal, assim. Nunca vou esquecer que eu passei o dia inteiro. E assim, na minha instalação, eu vou para campo. Porque eu acho que é o melhor jeito de você saber o que está acontecendo. Então, enquanto eu ainda posso ir para campo, eu vou para campo. E puxo o carro. Opa, você tá me ouvindo, Evandro? Será que foi a minha? Travou aí o vídeo. Será que foi o meu vídeo ou o seu vídeo? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá, então repete essa última. Não, você falou, que você puxa cabo, o que mais? Aí enquanto eu ainda podia. Hoje eu tô indo menos, mas enquanto eu ainda podia ir para campo, eu fazia questão de ir. Por dois motivos. Para garantir a qualidade, então passar toda a minha experiência que eu tenho de anos para os meus funcionários, então todos hoje estão treinados, e também porque é uma chance de eu converso com o cliente, explico como ele vai usar, o que a gente está fazendo, passo uma segurança melhor para o cliente também. Tá. Legal. Posso puxar um tema que eu acho importante, que eu vi que comentaram aí, questão de tensão. Tá, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma pausa para fazer umas respostas dos comentários, já que nós Claro. Pode falar. Era uma resposta de um comentário que eu vi, inclusive. Então pode fazer, então. Que aí depois a gente O pessoal falou que é um ponto que está anotado que é importante. O pessoal perguntou da tensão de alimentação. Isso é muito importante, porque o que acontece? O carro, ele carrega tanto 127 volts, tá? Fase neutro, quanto 220 trifásico, quanto 380 trifásico. O que acontece? Por exemplo, a gente tem um carro no mercado que é o Renault Zoe. E o Renault Zoe, ele não carrega em 220 volts fase. Ele só carrega em 127 volts fase neutro, ou 220 volts fase neutro, ou 380 volts trifásico. Isso é muito importante porque se você tiver um cliente que comprar um Zoe e fizer uma instalação 220 volts fase, não vai funcionar, não carrega. Tá? Então, o que acontece? Só que a gente pega a maior parte dos fabricantes do mercado europeus, então, por exemplo, não posso citar aqui, mas alguns, o carregador não funciona a 127 volts fase neutra. Porque são carregadores europeus. Europa tem são 230 volts fase neutro. E foi aí que a Elétrico se destacou muito. A gente tem um carregador de um fabricante, nosso parceiro europeu, que é bem conceituado, um ótimo produto. E esse carregador, a gente trabalhou nele para ele funcionar em 127 volts fase neutro, para ele funcionar em 220 volts trifásico, para ele funcionar em 380 volts trifásico. Então, assim, a gente tem um projeto que o cliente tinha lá 220 trifásico para carregar o Zoe. E ele, em vez dele precisar colocar um transformador, que é o que se fazia muito antes no mercado, a gente fala, olha, a gente consegue sem transformador, só que em vez de você ficar com uma potência de recarga de 22 kW, você vai ficar com uma potência de 12 kW. Por quê? Porque potência é tensão versus corrente, não tem jeito. Você tem menos tensão, você tem menos potência. Para você atende, o cruzo dele atendia super bem. Então a gente conseguiu gerar uma economia, não gerou estresse dele pôr no transformador. Então isso é importante, pessoal. O carro ele carrega tanto 127 volts fase neutro, quanto 220 trifásico, quanto 220 fase neutro, quanto 380 trifásico. Tem que se tomar cuidado porque tem carregadores que não funcionam com 127 volts fase neutro ou 220 trifásico, tá? E mais cuidado ainda porque se o carro for um Zoe, não pode ser conectado em 220 bifásico. Tem que ser fase neutro ou 127. Caramba, isso daí eu não sabia, hein? Isso aí foi legal você falar, porque eu não sabia. Então... O Zoe tem essa particularidade, esse francesinho aí... O Zeno que tá aí na live conhece bem, né, Zeno? O Zeno acho que é o expert em Zoe aqui. Não, bacana, porque isso aí é uma informação bem relevante para ser dita. E aí, o que acontece? O cara compra um Zoe e acho que o vendedor não explica para ele essa questão técnica aí, né? E aí? Com certeza não. Os vendedores sabem muito pouco dos carros. Né? Não, beleza, entendi. Vamos para as perguntas então agora que estão exatamente com meia hora de transmissão aqui. Vou pegar aqui as perguntas, ó.
Deixa eu ver aqui. Como que... Opa! Oi, pode falar. Tem um comentário aí que alguém fez que usou em 2020 e aceita. Essa daí eu vou querer testar, hein? Novidade. Opa, então, ó. Depois. Live é aprendizado, tá vendo? A gente aprende um com o outro, a audiência ensina pra gente, aprende com a gente, isso aqui é incrível. Vamos dar uma consultada depois nesse assunto aí. Vamos ver aqui, ó, o Wendel falou o seguinte, ó, como é a legislação para isso hoje? Como é que tá a parte de normativa e assim por diante? Bom, a parte de normativa é o seguinte. Você tem a NBR 5410, né, que é clássica de instalação elétrica. E para os carregadores, a gente tem duas normas, a IEC 61851 e a IEC 62196. Tá? Então, por exemplo, na parte da IEC vem todas as partes de proteção que tem que ter, do DR tipo A, do DR tipo B, de o que o carregador também tem que suportar, então, quais os níveis de sobretensão que os carregadores têm que suportar. E aí, as normativas clássicas também, de 5419, para falar de sobretensão. Então, assim, Sim. São as normativas que a gente tem adicionando essas duas específicas. Ou seja, não tem nada que impede a instalação hoje, pessoal. Relaxa, isso aqui é possível, tem normas para fazer acontecer e você consegue fazer, relaxa. Se você sabe fazer instalação elétrica e você tem o conhecimento técnico, que é um projeto especial, assim como um projeto de sala de UTI, de hospital, você tem as particularidades. Se você conhece essas particularidades e você sabe fazer instalação, você instala o carregador. Show. Ótimo, 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 ótimo. Ó, qual classe DPS é utilizado? Boa pergunta. Depende. Você tem DPS tipo 1 antes, você não tem DPS tipo 1, você tem sistema de para-raio no prédio, você não tem. Então, assim, DPS não tem receita de bolo. Você tem que analisar a instalação e ver o que está protegido. Porque, por exemplo, se você tem um para-raio no prédio, você tem maior chance de ter descargas atmosféricas ali. Então, você tem maior chance de surtos de energia ali. Então, você precisa ter geralmente, se você tiver no quadro já do QGBT, por exemplo, um DPS tipo 1, e ele não tiver, aí você vai pôr no quadro de proteção do carregador um DPS tipo 2, de 20K, geralmente. O que é importante em DPS é o seguinte, a gente precisa se atentar ao nível que chama UP, que é a máxima tensão que o DPS deixa passar. Esse é um dos fatores mais importantes no DPS. Por que acontece? Geralmente, por exemplo, eu nas minhas instalações, quando possível, coloco um de 20K e o P de 1.4 kV. Significa que, se passar uma sobretensão de 1.4, o DPS leva essa energia para a terra e o carregador não vai sofrer, não vai ter nenhum dano, tá? Só que um ponto importante também sobre o DPS é que ele tem que ser bem instalado, porque, por exemplo, qual que é a distância máxima que você pode ter dos alimentadores até o terra numa instalação de DPS? Quem sabe? Qual que é a distância máxima disso? Será que alguém vai mandar aí, ó? Deixa eu ver. Tá na 5410. Acho que não, eu acho que o pessoal vai sabotar essa sua pergunta aí, Evandro. Então vamos lá, eu não vou responder a distância ainda, mas eu vou falar por quê. Quando você tem... 40 centímetros, o Poleto falou que 40 centímetros. Quando você tem uma distância muito grande dos cabos, lembra que a sua referência está na barra de aterramento? O que acontece? Você começa a ter uma tensão induzida nos cabos, porque todo cabo tem um elemento indutivo. E lembra lá no curso que a tensão é LD e DT? Se você tem um surto de tensão e uma variação muito grande num curto espaço de tempo, embora a indutância do cabo seja muito pequena, você tem um componente de IDT muito grande. Então, por exemplo, para 1 metro de cabo, você pode chegar a ter só no fio mais 1.200 volts. Então você acha que você está protegendo com DPS bonitinho lá de 1.4, mas aí se você tiver lá 1 metro, é 1.4 mais 1.2. Você tem 2.6 lá no equipamento. Quem respondeu 50 centímetros está certo, são 50 centímetros. Então de você puxar lá na alimentação, passar pelo disjuntor de proteção de backup do DPS, chegar no DPS até o terra, por norma não pode ter mais de 50 centímetros, pela tensão induzida no cabo. Do BEP até o DPS lá. O eu fiz um trabalho com o assunto DPS na BB que eu ganhei até um treinamento na Alemanha. Por isso que eu aprendi um pouco. Tá certo, então, isso assim, aí. Vamos ver aqui o que mais de dúvidas que surgiu aqui então. Ó. Poderia repetir o número da norma para a instalação de carregadores elétricos? Claro, ó, IEC 61851
e IEC 62196. Inclusive são NBRs já também. Eu sou da comissão que está fazendo a tradução dessas normas. Ótimo. Daqui a pouco tem todas traduzidas. Perfeito. Qual é o tipo de aterramento mais recomendado? O aterramento mais recomendado é o TNS. DR está no meio do jogo aí, né? Então. Exatamente. Eu vi um pessoal que comentou que é só trocar a contatora do carregador, tá? Eu tomaria muito cuidado. Por quê? Quando você abre um equipamento, você perde a garantia. Outro ponto, quando você abre um equipamento e você troca um componente, você está perdendo a certificação IEC 61851, se ele tiver IE 62196. Ou seja, se der qualquer problema naquele carro ou no carregador, seja nenhuma culpa sua, eu não me sinto tranquilo em ficar com essa responsabilidade. Então, assim, eu não faço isso. Porque você está intervindo num carregador que foi certificado, foi testado com uma condição. Se você troca um componente, você está assumindo risco, não o fabricante. Sabe aquele... Lembra quando tinha aquelas instalações, Evandro, que era fusível nas instalações elétricas antigamente? Uhum. Que não tinha eu ainda encontro muito disso. Aí o cara ia lá, queimava o fusível, o que ele fazia? Pegava um fio, 1 milímetro quadrado, e colocava lá assim, ó. Falava, não, isso aqui já resolve já. É mais ou menos fazer isso, mas só que com o problema de você acidentar alguém também, obviamente, igual na questão do fusível, mas ainda você fazer uma perda de patrimônio na casa aí de, sei lá, 200 a 300 mil reais no mínimo. Né? Exatamente. Então, olha o buraco. Eu tomo muito cuidado e eu sou bem conservador quanto a isso, porque a partir do momento que eu mexo em alguma coisa que foi testada e certificada de um jeito, eu estou assumindo a responsabilidade. Legal. Ótimo. O pessoal que está aqui ao vivo, deixa eu contar um segredo para vocês. Ó. Essa nem o Evandro sabe ainda, porque nós decidimos fazer isso hoje, tá bom? Hoje. Olha só. A gente sempre traz uma surpresa para vocês aí. Você vai gostar disso que eu vou falar também, viu, Evandro? Ó, opa! Nós vamos criar um e-book de cada live que nós estamos fazendo essa semana. Então, olha só, o assunto que está sendo conversado aqui hoje com a Elétricos, através do Evandro aqui, nós vamos criar um e-book depois sobre esse bate-papo com as partes mais importantes, com a norma, com tudo para vocês gratuitamente depois, tá bom? Então, vai ser um presente nosso também para você, tá bom, Evandro? Sobre esse conteúdo todo nosso. Então, essa semana inteira são 5 lives que nós estamos fazendo, né, com 5 fabricantes diferentes, 5 empresas diferentes. E aí a gente vai criar um e-book para cada live e vamos disponibilizar isso a partir da semana que vem. Então, porque eu contratei uma jornalista para fazer a redação, vou levar isso na mão de um designer para fazer o e-book e tudo mais. Então, a partir da semana que vem, nós estamos colocando os primeiros no ar aí. Então, fica ligado. No final da live eu explico para vocês como é que vocês vão fazer para conseguir ter acesso a esse material. Tá bom, Evandro? Ó, vai ser legal. Perfeito. Isso aí, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente continuar aqui. Ó. E outra coisa, nós batemos aqui 196 pessoas. Pô, hoje vocês estão fracos, hein, pessoal? Eu achei que ia passar de 200, hein, pessoal? Que é isso? Tanto conteúdo técnico. Sabe o que, Everton? Acho que o pessoal quer guardar a informação. Não, tô brincando. Não. Você vem aqui e entrega esse monte de conteúdo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, tem um aviãozinho lá embaixo, clica no aviãozinho e dissemina essa informação. Pô, você quer guardar só para você? Essa oportunidade já está para todo mundo. Ó, vamos prestigiar aqui o Evandro que está aqui hoje com a gente, Elétricos, por favor, e vamos compartilhar com a galera, tá bom? Tô esperando, hein? Vamos compartilhar com a galera aí. Bom, deixa eu pegar aqui, ó. Já falou das normas. O Bolt carrega em mono 220. Quantas horas que em que potência? Você sabe essa informação? Isso é legal. Tipo, opa, que eu mais tenho é cliente que tem Bolt. Seguinte, pessoal, o Bolt ele tem um charger on-board de 7.4 kW. Isso é um ponto importante também, tá? É bobeirinha, mas é legal falar. Pessoal, carregador 7.4 kW e 22 kW no Brasil praticamente não existe. Por quê? Essas potências são em 230 volts. A gente não tem 230, a gente tem 220. Então, quando eu conecto um carregador desse em 220, seja fase neutra ou fase-fase, ele fica com 7.04 kW, tá? Então, se a gente pega o Bolt, ele tem uma bateria de 66 kWh. Se a gente pega aí que um carregador que vai entregar 7 kWh mais ou menos, ele vai carregar uma bateria completa do Bolt em aproximadamente 10 horas, tá? Só que
dificilmente alguém chega com a bateria 100% descarregada. Então a gente costuma brincar que é o seguinte, um carregador, por exemplo, de elétricos de 7 kWh, ele entrega mais ou menos 40 km de autonomia por hora de recarga. Então se você rodou lá 120 km no dia, em mais ou menos 3 horas o seu carro vai estar carregado. Ah, e outra coisa também, né, Evandro? Para o cara rodar 120 km, ele tem que ser aquele cara que fazia o que você fazia. Tem que ser que nem eu, morar em Guarulhos. Você que ficava indo de um lado pro outro, né? Mas assim, a maioria das pessoas roda quanto por dia aí? Sei lá, acho que a maioria roda no máximo... A média de deslocamento em São Paulo é 60 km, mas tem um jeito bom de descobrir isso. Pessoal, quantos quilômetros vocês rodam aí de casa até o trabalho? É isso aí. Numa época fora de coronavírus. Tem esse detalhe também, né? Tem esse detalhe também. Mas é interessante porque, assim, deixa eu mudar o tom da nossa conversa aqui, só para você continuar com o seu assunto aí, ó. Você acredita que daqui a algum tempo, vai demorar um pouco, mas vai acontecer, como que vai ser um posto de combustível, no seu ponto de vista, no meio da estrada, daqui uns 10 anos, 20 anos, sei lá? Cara, um posto de combustível vai ser basicamente com bombas de recarga para carros elétricos. É isso aí. E aí, o que... Isso eu vou responder uma pergunta que me fizeram, tá? Como escolher a localização adequada para carregadores públicos? Tá. E esse é um ponto importante. Então você vai ter carros que você vai ter que ficar ali 15, 30 minutos, às vezes um pouco mais, dependendo do veículo que você tem. Então, cada vez mais, uma coisa que hoje já está muito forte, mas vai crescer ainda mais, você ter serviço atrelado aos postos. Então, você vai ter serviço lá, restaurante, cafeteria, coworking, com certeza, tá? Então, você vai ter mais ainda a necessidade de serviços nos postos. Uhum, legal. O meu pensamento é esse. Eu fico imaginando que daqui uns dias vai ser assim, ó. Você vai encostar lá e você vai ter um baita de um restaurante. A conveniência não vai ser conveniência mais, vai ser um restaurante, um mini shopping. Que aí vai ter um espaço lá, até mesmo para se você quiser dormir lá durante 2 horas lá, para você descansar um pouquinho. Vai ter também um coworking, vai ser isso. E aí você vai ver uns carros encostando lá na única bomba de combustível para abastecer ali, que é aqueles carros antigão, que, sei lá, né? Eu fico imaginando, fico viajando nessa ideia, mas bacana. Bom, qual outro assunto a gente poderia colocar à tona aqui quando a gente fala de eletroposto, de oportunidades que o pessoal vai ter aí no que se diz respeito a carregadores de carro elétrico e como que eles podem ficar atentos a esse tipo de assunto? Cara, uma coisa que é muito legal é como está correlacionado carregador de veículo elétrico, carro elétrico com o mercado de solar. Tem uma conexão muito forte. Quem tem cliente que está interessado em energia fotovoltaica, tem oportunidade ou vai ter oportunidade nessa base de dados para fazer instalação de carregador. Uhum. Quem tem cliente que está interessado em carregador, em carro elétrico, tem oportunidade para instalação fotovoltaica. Porque é um mercado de sustentabilidade. E outra, aí eu vou passar dados interessantes. Por exemplo, hoje, se você tem um carro a combustível ou gasolina, você gasta mais ou menos por quilômetro para rodar uns 40 a 45 centavos. Tá? Se você abastece o carro elétrico na sua casa, aqui falando da tarifa em São Paulo, você gasta mais ou menos entre 11 a 13 centavos. Se você tem energia fotovoltaica, isso aí pode cair para 3, 4 centavos por quilômetro. Isso é legal, então, hein? Um custo muito reduzido. E o legal do carro elétrico hoje é que a maior parte dos postos de recarga são gratuitos. Então, tem cliente meu que não sabe o preço do combustível e não sabe o que é pagar para abastecer o carro. Vai até o Rio de Janeiro e volta sem gastar um centavo. Sem gastar um centavo. Hoje tá assim para ir para o Rio. Só pedágio. É só pedágio. Agora me fala... Pode falar. Não, é que assim, aí hoje a infraestrutura de recarga rápida ainda é pequena. De fato, a gente tem muito a crescer nesse mercado com os carregadores DC. Mas a gente já tem a Dutra de São Paulo até o Rio. A gente tem a maior eletrovia do Brasil, que liga Paranaguá até Foz do Iguaçu, com 700 quilômetros de rodovia. Inclusive, eu fui responsável pelo primeiro comissionamento do primeiro carregador rápido dessa eletrovia. Muito então, assim, bom, foi. Na verdade, foi um baita de uma cilada que me jogaram, só tinha eu lá. Mas é sempre assim. Vai lá, vamos. Normalmente é assim que acontece, né? Normalmente precursor é assim. Tem que fazer. Mas sabe... Como é que faz? É isso aí.
Se vira. Se vira. Mas foi mais ou menos isso mesmo. Eu estava em Curitiba para umas outras reuniões. A pessoa que deveria ir, acabou que teve um problema de última hora e não pôde ir. Falou, Evandro, você tá aí, bota isso aí para funcionar. Legal. Ó, agora uma pergunta. Eu vi a galera comentando aqui, e aí eu lembrei, né, que provavelmente o frentista vai ter que ter NR10 a partir desse momento, quando tiver os carregadores elétricos aí. Mas brincadeiras à parte, como que você entende, vamos falar um pouquinho de algumas coisas sérias aqui, mas como é que você entende, quer dizer, não que não tenha sido sério o que a gente falou, tá? Me perdoa. Sim, claro. Não, de forma alguma. Mas assim, ó, como que você entende, por exemplo, essa questão da venda de energia elétrica? Vai ter que mudar algumas coisas no cenário, não vai? Cara, isso aí vai render uma live. Aliás, semana que vem, deixa eu ver, fazer um... Semana que vem, eu não lembro agora, eu vou de... Pessoal, quem não me segue, depois que terminar aqui, por favor, vá lá no electricos.br, me siga, porque a gente vai ter muita novidade, tem mais lives, e a gente vai fazer uma live, porque ontem isso gerou uma discussão num grupo com pessoas que eu faço parte de cobrança. Porque o que acontece? Sendo bem claro, teve uma resolução em julho de 2018, que a ANEEL praticamente falou o seguinte, eu não vou meter meu bedelho nesse assunto, deixo o livre mercado regulamentar e você pode cobrar a recarga como serviço. E ficou assim. Aí, uma parte, inclusive eu, entendeu que poderia cobrar o quilowatt-hora energia. Aí... Outra parte entendeu que não. Por quê? Porque tem uma regulamentação que diz que venda de energia é restrito somente às distribuidoras. É isso aí. E que essa resolução que vem depois não pode sobrepor essa que veio antes. Mas tem gente que entende que essa que veio depois pode sobrepor a que veio antes. Aí a briga na justiça. Qual é né? o meu posicionamento? Não sei. Ó, o pessoal desse lado fala isso, o pessoal desse lado fala isso. E a gente, inclusive, vai fazer uma live, a gente vai mandar e vai solicitar, né, um posicionamento da ANEEL referente a isso, para ver se eles dão algum respaldo. Tá. Mas hoje, muita parte não tem. Quem cobra, não cobra quilowatt-hora, cobra serviço. Então você pega shopping center, o carregador está numa área de valet, está numa área VIP. Então hoje, até mesmo porque a frota de carros elétricos e híbridos plug-in no Brasil é um pouco maior que 3 mil, então assim, é um volume pequeno ainda. Muitos locais oferecem isso como uma cortesia para o cliente, porque pensa, por exemplo, eu tenho um colega, o Marcelo Dijon, ele mora no Rio e vira e mexe ele vem aqui para São Paulo. Ele vai, ele deixa o carro dele carregando no AC e vai para o cinema, vai para o shopping. Então, o que ele está consumindo lá no shopping é muito, muito maior do que a recarga, porque pega um shopping center que é alimentado em alta, geralmente. Sim. Eles pagam 40 centavos o quilowatt. Se ele abastecer lá com 40 quilowatts de bateria, ele vai gastar R$8. Então, eu acho que isso aí é o seguinte, né? A questão que hoje, nos próximos passos, quando começar a incomodar alguns tais de ANEEL aí da vida, aí quem tiver o melhor advogado vai conseguir sair na frente, vai conseguir ganhar sei lá, as causas aí, mas eu acredito que vai chegar um momento que vai ser regulado essa parte. Ó, também acho. Tanto que lá fora é cobrado quilowatt-hora. E eu digo o seguinte, para quem quer seguir aí, investir, né, instalar eletropostos para depois ganhar dinheiro com isso, lá fora você não vende só o quilowatt-hora, porque numa recarga rápida, a recarga vai rápida até 80% da bateria. Depois desses 20% faltantes, demora tanto quanto demorou esses 80%. Então o pessoal cobra por quilowatt e por tempo, para que as pessoas fiquem só até os 80% e depois já não seja economicamente tão interessante ficar lá parado muito tempo sem gastar muita energia. Ah, legal a sacada aí. Essa aí é boa também. Muito bom. Sim. Porque eu acho que tem muita oportunidade vinculada a essa tecnologia aí que... Olha, eu fui na feira do automóvel em 2018. Foi 2018? Acho que foi. Todos os estandes, todas as fabricantes, todas tinham carro elétrico e tinha algumas chinesas lá que era só carro elétrico, né? Então, assim, a gente observa a feira do automóvel, a gente observa a tendência, né? É o que vai acontecer. E aquela que eu participei, eu falei, puxa, agora ninguém segura mais, porque vai começar a acontecer algumas coisas. A DHL veio para o Brasil e lotou de carro elétrico na frota. Exatamente, foi até a Silvia comentou na segunda-feira. Então, acho que é irreversível, é algo que vai ajudar muito todo o ecossistema de energia elétrica,
porque é sustentável, os profissionais vão ter mais oportunidade, as instalações elétricas vão ficar mais seguras, nós vamos ter mais demanda no que se diz respeito a serviço de conectividade, a novos instaladores, integradores desse sistema. E tem operadores, gerenciadores, tem um mercado de oportunidade muito bom pela frente, assim. Tem um tempo ainda para esse mercado de fato crescer, né? Principalmente agora com como que a gente vai pensar nos carros que são em sua maior parte importados, um euro a 5,70, um dólar a 5,30. Então, assim, isso atrapalha bastante o mercado, mas é um mercado que, para você ter uma ideia, hoje a gente tem cerca de 3 mil carros elétricos e híbridos plug-ins no Brasil. A previsão, eu já vi duas previsões, uma que até 2030 a gente tem aí quase 2 milhões, e já vi um outro estudo que indica 3 milhões e meio. Então. E 3 milhões e meio não é nem 10% da frota de veículos leves que o Brasil tem. Sim. Mas olha o crescimento, sair de 3 para 3 milhões em 10 anos. É exponencial, igual esse tal Covid-19 aí, ó. Né? Então... Mas sabe que o crescimento é muito parecido com a curva do solar? O solar tem dobrado a cada ano. Do carro elétrico também. Cara, é o que você falou, grande. O cara que tem solar em casa, ele vai falar assim, não, calma aí, eu defendo a bandeira da sustentabilidade, do não sei... esses caras vão ter carro elétrico porque faz parte da conexão que eles já estão vivenciando. Então você falou muito bem na hora que você falou que o cara que tem o sistema solar vai querer o carro elétrico, o cara que tem o carro elétrico vai querer o solar, porque se conecta com a causa. Não é com o produto, não é com o preço, é com a causa. Isso aqui é legal. Exatamente. Que é o novo cenário que nós estamos vivendo. Ó, faltam 8 minutos para a gente encerrar aqui. Aí eu vou pedir para você fazer um disclaimer aqui. Eu quero que você fale sobre elétricos. A gente sabe que em breve pode ser que aconteça alguns treinamentos, então pode falar aqui também. No final, depois... eu vou colocar um stories também pra galera aí seguir vocês lá no Instagram, então fica tranquilo, tá bom? Não, claro. Eu acho que tem mais alguns pontos que eu preciso falar rapidamente. Pessoal, projeto. Por exemplo, a gente faz muito projeto para condomínio, para construtora. E eu vejo que o pessoal erra, de 10 erram 10. Não esqueçam, se você for instalar num condomínio, da infraestrutura de rede. Porque se esse carregador for compartilhado, você precisa chegar com cabo de rede lá para poder pegar os dados de quem usou, quando usou. Ou até mesmo, por exemplo, tem um condomínio que quer instalar 10 carregadores, cada um com uma potência de 7,4 kW. A gente está falando de 74 kW. Muitas vezes um prédio tem um transformador abaixo de 300 kW para você não precisar ir para o... Como que chama? Câmara transformadora. Sim. Então o que acontece? Você está pegando lá que 1/3 da potência vai ser para carro elétrico, é uma demanda muito alta. Muitas vezes, nesse tipo de projeto, a gente precisa usar o controle de demanda dinâmico entre os 10 carregadores. Então, a gente tem um medidor no quadro principal e os carregadores vão se gerenciar para que nunca passe a potência máxima que a entrada de energia do prédio pode fornecer. E isso demanda infraestrutura de rede. Então, você tem que chegar lá com cabinho RJ45 em cada carregador, ligar num switch e colocar eles na rede, como se fossem computadores. Tem carregadores que fazem isso, tem carregadores que não fazem. O nosso tem modelo que faz, tá? Outro ponto que é importante. Deixa eu ver aqui. Pagamento. Me perguntaram como funciona pagamento. O mercado brasileiro ainda é muito pequeno, então não tem nenhuma empresa 100% já com todos os sistemas desenvolvidos. Tem algumas. Tem a Voltibras, tem a Smart de BH, Smart Charge. Tem uma outra que me conta, tem o pessoal da UseMove, que eles estão desenvolvendo aplicativos justamente para esse gerenciamento. E aí, por exemplo, tem a InCharge também, que agora fez um lançamento com a BMW. Então, assim, hoje no mercado brasileiro não tem nenhuma solução 100% desenvolvida. Mas o que o pessoal está caminhando? Para que você tenha para carregadores públicos, na palma da sua mão você consiga reservar, fazer o pagamento por aplicativo, pegar os históricos de recarga, ver se o carregador está funcionando ou não. E para quem quiser saber mais disso, sexta-feira a gente tem uma live sobre gerenciamento de eletropostos, que é justamente para falar dessas necessidades, porque eu vejo que a grande frustração de quem tem carro elétrico em viagem é chegar no posto de recarga e o carregador não está funcionando. Legal, entendi. Não, mas bacana, ó, o pessoal vai seguir vocês logo depois da nossa live, vai ter um stories pra galera seguir vocês. Com certeza. E quem quiser saber mais tecnicamente, pessoal, a gente tem treinamentos presenciais, tá? Então a gente já fez algumas turmas, foram muito legais. E agora a gente está com treinamento presencial pausado por questões aí que estamos todos em casa.
mas a gente vai lançar um treinamento online. E aí, tudo que a gente viu aqui um pouco no resumo, a gente vai poder entrar em mais detalhes, tá? Pessoal, eu vi que teve bastante comentário legal. Se algum não foi respondido, manda pra gente por inbox. Eu faço questão de responder vocês. Se eu falei alguma coisa que alguém discorda, manda pra gente também, porque a gente adora conversar tecnicamente. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser, tá? Sou só alguém que tem um pouco de experiência e que procura acertar. Às vezes a gente erra também. Claro, sem dúvida. Nós somos humanos, que é isso, né? Então, exatamente. Bom, faz o seguinte, ó, eu tenho uma tradição aqui nas nossas lives, que aí nós Claro. dois vamos fazer um joia assim para a câmera. E, pessoal, dá um print aí da tela, marca a gente, publica lá no stories de vocês e marca a gente, porque eu vou fazer questão de responder um a um aí. Então dá um print aí que a gente marca elétricos e também marca a sala da elétrica para a gente responder vocês pessoalmente aí, tá bom? Ó, pessoal, eu vou fazer um quiz com algumas perguntas sobre coisas que foram respondidas na live. Então vamos participar lá para ver se vocês ficaram espertos. Legal, show de bola. Aí, ó, o desafio tá dado, hein? O desafio tá dado. Muito bom, Evandro. Eu quero agradecer de verdade mesmo a sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi bastante relevante esse bate-papo. É rápido, 1 hora, e o Instagram ele derruba mesmo quando dá 1 hora. Derruba. Hoje eu finalizei com 5 segundos e morrendo de medo de perder a live. Então não tem muito o que fazer, né? É 1 hora e eu gostei bastante desse bate-papo, foi bastante enriquecedor, corroborou bastante com essa nossa semana de novidades e oportunidades para os profissionais. Então eu quero agradecer principalmente essas 156 pessoas que estão aqui com a gente até agora. Muito obrigado toda a galera que participou. Se porventura a gente não respondeu algum comentário seu, me perdoa, é porque o assunto fluiu aqui. E aí, mas manda pra gente. Sim, pode mandar no direct lá, tanto no da sala da elétrica quanto no da elétricos, que se eu não souber, eu falo para ele responder, porque ele vai saber mais do que eu essa parte aí, tá bom? Mas eu acho que é isso. Evandrão, muito obrigado mesmo pela Everton, muito obrigado. Faz anos que a gente tá conversando, né, cara, pra movimentar alguma coisa juntos, e que bom que deu certo, cara, que bom que deu certo. É isso aí. E conte com a gente pro que precisar. Opa, igualmente, pode contar com a sala da elétrica no que precisar também, tá bom? Pessoal, um abração. De novo, depois que terminar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um stories, que é para vocês fazerem o seguinte: como é que vocês vão ter acesso a esses e-books que eu vou preparar das lives que estão rolando agora aqui, né? Da segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite. Eu vou pôr um stories e vocês vão ir para dentro do nosso Telegram. Lá no Telegram, a partir da semana que vem, eu vou entregar os e-books para vocês, tá bom? Outra coisa, também vou colocar um outro stories com a marcação da Elétricos para que vocês sigam a Elétricos, porque esse assunto, eles são feras, então vocês precisam seguir eles lá, tá? E qualquer dúvida, como vocês sabem, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, como vocês queiram aí, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado de novo, Evandro. Muito obrigado pela presença aqui, pela participação. E eu acho que nós temos muito a que somar nesse mercado aí. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigado, Everton. Obrigado a todos que assistiram aí. E no que precisarem, contem comigo e contem com o Everton aí também, tá? É isso aí. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.